Hello! Eu sou a Nath do Hello Nath, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar do melhor musical lançado nos últimos tempos. Ele foi lançado ano passado na Disney, no Disney Plus, e o nome dele é Hamilton. Se vocês não conhecem Hamilton, vocês precisam conhecer esse musical. Eu, particularmente, sou muito fã de musicais. Muito mesmo. Um dos meus maiores sonhos é ir pra Broadway, em Nova York, pra assistir pelo menos 3 musicais. O Wicked, Mamma Mia e Hamilton. Hamilton, eu fiquei completamente apaixonada por ele. Um amigo meu me apresentou o musical, o Vinícius. Valeu, Vinícius. Vou me viciar, a culpa é toda sua. Então, Hamilton, ele é surreal. Ele é completamente surreal, é um dos melhores musicais. Eu sempre que eu posso, eu tento apresentar a amigos meus, porque eu não sei explicar a sensação que Hamilton me traz, mas é absurdo. É completamente absurdo. Hamilton é um musical que estreou em 2015 na Broadway. Ele é produzido, as músicas foram criadas e ele é todo roteirizado pelo Lin-Manuel Miranda. Pra quem não conhece o Lin-Manuel Miranda, ele é um dos caras mais fodas em relação a musicais, a trilhas sonoras que tem nos Estados Unidos. O Lin, ele já era ganhador de prêmios Tonys por um outro musical que ele fez também na Broadway. E ele é responsável por músicas de, por exemplo, Moana, o novo Pequena Sereia que vai sair, ele também está sendo responsável pelas músicas. Ele fez Mary Poppins, o novo Mary Poppins que saiu. O Lin, ele é absurdo. Ele é escritor, ele é produtor, ele é rapper, ele é compositor, ele é tudo. Ele é tudo. Uma das sacadas mais sensacionais que eu achei em relação a Hamilton é que eles pegaram um elenco completamente diversificado. Eles pegaram negros, latinos, asiáticos, um elenco completamente nada a ver com o que aconteceu na época para interpretar os personagens, que eram todos, em sua grande maioria, mas basicamente todos, brancos e racistas. Hamilton se passa no começo da Revolução Americana, que é aquela guerra em que os Estados Unidos estava tentando sua independência contra a Inglaterra, do rei George III, que eu citei o rei George III no vídeo anterior de Bridgerton, se vocês quiserem acompanhar. Então, eu vou falar basicamente não sobre o musical, mas vou acabar falando sobre o musical também, mas eu vou falar basicamente sobre os fatos históricos que acontecem em Hamilton. Todos os fatos que são retratados no musical e algumas coisas que não foram citadas no musical também. Eu vou dar uma explicativa mais ou menos do que acontecia naquela época, ok? Alexander Hamilton, ele é um imigrante caribenho, ele nasceu na Ilha de Nevis, uma das ilhas do Caribe. Ele era filho de uma mulher já separada com um escocês. O pai dele fugiu por conta de dívidas de jogo, deixando ele e a mãe sozinhos, além dos irmãos. Os irmãos, eles não são retratados no musical, mas ele, pelo que eu li, tinha irmãos sim, mas não se sabe exatamente o que aconteceu com eles. Eles foram deixados na miséria, e quando a mãe do Alexander acabou morrendo, o ex-marido dela acabou pegando todos os bens que pertenciam a ela e aos filhos, pelo direito, por eles não terem se divorciado. Em teoria, ela vivia em adultério com outro homem, que ela tinha fugido. E aí o Hamilton acabou ficando órfão, não só ele como os irmãos. Ele foi morar com um primo aos 10 anos de idade, que acabou também se suicidando. Agarrando-se à vida e a tudo que ele podia, o Hamilton, ele começou a escrever. Ele lia todos os livros que ele podia, ele escrevia tudo o que ele podia. E por conta disso, ele acabou sendo adotado por um mercador da cidade onde ele morava, na ilha onde ele morava, e acabou trabalhando para esse mercador. Durante um furacão que teve quando Hamilton era adolescente, ele acabou escrevendo para o jornal local um poema sobre o furacão e a devastação que ele fez na ilha. E surpreendendo a todos que moravam na ilha, os moradores da ilha acabaram juntando dinheiro para mandá-lo para os Estados Unidos, para mandá-lo para o continente, porque
toda a inteligência dele, toda a perspicácia dele, toda aquela vontade dele acabaria se perdendo naquele lugar. E aí, aos 16 anos, Hamilton foi mandado para Nova York. Foi durante a King's College que ele acabou conhecendo Aaron Burr. Aaron Burr, ele foi o terceiro vice-presidente dos Estados Unidos. E ele foi responsável pelo assassinato de Alexander Hamilton. A gente vai falar mais disso depois, para vocês entenderem como é que era a relação deles e tudo mais. E isso também é mostrado no musical. Durante o início da Revolução, Hamilton acabou conhecendo 3 dos seus melhores amigos, que eles foram Hercules Mulligan, John Lawrence e o Marquês de Lafayette, que também foi responsável não só por participar da Revolução Americana, como da Revolução Francesa, que acabou decapitando a Antonieta. Durante a Revolução, Hamilton acabou ganhando muita notoriedade. Ele sempre era visto armando, fazendo alguma coisa, sempre tentando armar alguma coisinha, e ele tinha um carisma muito grande, o que acabava chamando a atenção de certos generais que queriam contratá-lo, mas ele nunca queria. E aí ele foi contratado pelo George Washington. Ele não era exatamente a pessoa mais apropriada para ser contratado pelo Washington, para ser seu braço direito, para ser a pessoa que respondia suas cartas e que tentava um pouco mais de recursos para a guerra, pro lado deles. O mais indicado, e ele também se candidatou ao cargo, foi o Aaron Burr. Só que, contrariando todas as expectativas, Washington escolheu Hamilton. Hamilton e Burr, eles tinham diversas diferenças de pensamento. Enquanto Hamilton, ele agia, ele era mais impulsivo, ele não tinha medo e ele escrevia tudo o que podia, ele agarrava todas as oportunidades. O Burr, ele era mais contido, ele esperava, ele analisava as coisas. E, de certa forma, essa relação ambígua entre os dois foi minando a amizade deles até o ponto do duelo. Pra quem não sabe, a Revolução Americana aconteceu no século XVIII. Foi basicamente uma revolta das 13 colônias dos Estados Unidos por conta da Guerra dos 7 Anos que a Inglaterra esteve envolvida. Com a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra acabou se afundando em muitas dívidas e, com isso, acabava gerando mais impostos para as 13 colônias. Eles tinham uma forma mais autônoma de viver e de comandar os seus recursos, por assim dizer. Eles tinham as próprias leis e tudo mais. Até hoje, nos Estados Unidos, certos estados têm leis diferentes de outros estados por conta disso, em relação às 13 colônias. Isso é uma herança, basicamente. E aí, conforme mais impostos eram cobrados pela coroa de George III, mais negligenciados as 13 colônias eram. Era muito o vem a voz, mas o seu reino nada, entendeu? E aí acontecia isso. Eles tinham que pagar muitos e muitos e muitos impostos, mas só que a coroa, ela não dava nada em troca. No parlamento, em relação às colônias, não tinha nenhum representante que era realmente das colônias. Era só os ingleses. E isso acabou revoltando ainda mais as 13 colônias. E conforme as revoltas iam acontecendo e a Inglaterra começou a tomar essa autonomia das colônias, a opressão dos militares ingleses também começou a aumentar em relação aos colonos, o que foi aumentando mais e mais picos de revolta. E aí, com isso, 12 das 13 colônias criaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que foi o responsável inicialmente por juntar as colônias para começar a reivindicar o poder que eles tinham e assim a independência. Foi durante o segundo congresso que os Estados Unidos conseguiu finalmente a sua independência. Geralmente não é retratado nos filmes musicais e afins sobre a Guerra dos Colonos, mas a Guerra da Revolução Americana, ela foi basicamente uma guerra mundial, porque ela envolvia não só americanos, ela também envolveu franceses, alemães, holandeses, espanhóis, todos os pequenos revoltosos que tinham algum problema com a Inglaterra. Em sua boa parte, quem lutou a Guerra da Revolução Americana foram os imigrantes, foram exatamente essas pessoas, esses países que tinham algum problema com a Inglaterra. Sendo que 80% da pólvora usada pelos revoltosos era vindo da França, assim como 75% do armamento. E boa parte dos colonos, aqueles que realmente tinham dinheiro, que
tinham fazendas e tudo mais, que eram realmente pessoas muito poderosas, elas não estavam tão afim assim de uma independência. Isso traria alguns problemas para eles. A independência mesmo foi feita pelas pessoas de classe baixa, que era o caso de Hamilton e dos seus amigos. Quem assiste o musical pode notar uma relação de amizade muito forte entre o Alexander e o John Lawrence. Porém, existem cartas vistas por historiadores, eu andei dando uma pesquisada, que eles tinham uma relação de amor que é muito mais do que amizade. E que poderia até mostrar uma certa bissexualidade em relação ao Hamilton e ao John Lawrence. John Lawrence, ele morreu durante o final da guerra, pra quem não sabe. Isso acabou desolando o Alexander de uma forma muito, muito forte. E é demonstrado no musical. Agora a gente vai falar sobre a Angélica e a minha personagem favorita, que é a Eliza. A Eliza é um neném. E nada disso, nada da história do Hamilton, a história do George Washington, seria possível se não fosse a Eliza e até mesmo a Angélica também. Durante o baile de inverno em que o Hamilton conheceu a Eliza, o nome dela na verdade é Elizabeth, só que ela era conhecida como Eliza, a Angélica, que é a irmã mais velha dela, ela não esteve no baile, ela não esteve presente. A Angélica, na verdade, ela já era casada. Não é retratado no musical. Ela era casada com um britânico e, inclusive, ela tinha fugido pra se casar com ele. Ela morava na Inglaterra na época. E também existe o fato de que a Angélica não era a irmã mais velha. De que os Skyllers, eles não tiveram só 3 filhas. Eles, na verdade, tiveram outros filhos. Filhos homens, inclusive. A Eliza, junto do Hamilton, eles tiveram 8 filhos. Entre eles está o Philip, o filho adolescente deles, que acabou morrendo em um duelo em Nova Jersey. Naquela época, Nova Jersey era conhecida por ser um local que basicamente não tinha leis, então tudo era permitido em Jersey, o que significa duelos e tudo mais. Quando Hamilton tinha 33 anos, ele acabou se envolvendo com a Maria Reynolds, que foi a sua amante durante 1 ano. Ela tinha 23 anos na época, quando os inimigos do Hamilton descobriram que ele estava mandando algum dinheiro para o marido da Maria, que tinha descoberto sobre o relacionamento deles e estava chantageando ele. Hamilton acabou escrevendo o panfleto Reynolds, que contou detalhadamente em 100 páginas sobre a sua relação de 1 ano com a Maria, o que acabou completamente com as suas chances políticas de um dia se tornar presidente dos Estados Unidos. Quando George Washington ele se tornou presidente dos Estados Unidos, ele foi indicado para ser presidente dos Estados Unidos, ele indicou o Hamilton mais uma vez como seu braço direito. Ele tinha o Hamilton basicamente como um filho. Então, George Washington sempre o protegia de alguma forma. E aí o Hamilton se tornou o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. A sua forma de cuidar do Tesouro dos Estados Unidos acabou, de uma certa forma, dando a ele mais inimigos por conta da forma como ele diminuía mais para as colônias e dava mais ao povo. Ele tentava reerguer os Estados Unidos depois de toda a guerra que teve. E ainda tinha o fato da Revolução Francesa estar acontecendo, basicamente na mesma época, e aí os Estados Unidos estavam, de certa forma, quebrados. Então eles não tinham como ajudar a França da mesma forma que a França ajudou a eles durante a Revolução Americana, o que acabou revoltando alguns políticos famosos, como o próprio Thomas Jefferson. Após a guerra, Hamilton, assim como Aaron Burr, eles começaram a trabalhar como advogados, mas como é retratado também no musical, Hamilton ele alcançava coisas inimagináveis, muito mais do que o Burr, que era mais contido, não conseguia. E entre essas coisas, Hamilton acabou se envolvendo também com os papéis federalistas. O que é isso? Basicamente a Federação Americana, a Constituição Americana, parte dela foi Hamilton que escreveu. E o Bernie, ele era basicamente contra. Ele era contra a Constituição, ele era contra os federalistas. Então, ele não quis se envolver. No musical, aparece uma cena que o Hamilton pede ajuda ao Bernie para escrever os papéis e o Bernie recusa. Mas não se sabe exatamente se essa cena aconteceu, se esse momento aconteceu, porque, como eu disse, o Bernie ele era completamente contra a isso. Apesar dele ter lutado na guerra ao lado dos colonos, ele era contra os federalistas. Existem cartas que mostram que o Hamilton e a Angélica, a cunhada dele, eles tinham uma relação muito íntima. Não se sabe se eles foram realmente amantes,
se tinha uma relação realmente de amor ali. O que se sabe é que eles se aproveitavam do fato de serem cunhados, dela ser casada, ele ser casado com a irmã dela, para eles mandarem cartas um pouco mais íntimas. E com isso, acabou alimentando, após alguns anos, após o passar dos séculos, de que eles tinham uma relação de amor. Mas era uma coisa mais platônica, que um tinha pelo outro, acreditando que nenhum dos dois trairia a confiança de Eliza. E Eliza era o amor incondicional de ambos. Ambos amavam Eliza. Hamilton nem tanto, né? Ele traiu a Eliza durante um ano com a Maria Reynolds. Mas pelo menos a Angélica, ela sempre esteve ao lado da irmã. Existem trechos de cartas que inclusive é citado no musical, que é uma frase assim: se você realmente me amasse, você o dividiria comigo. Existe um trecho de uma carta que a Angélica realmente escreveu pra Eliza, mas nunca foi comprovado de que ele e a Angélica tiveram algum caso. O Hamilton, durante o secretariado dele no Tesouro, ele criou uma ideia, ele criou um sistema que é utilizado até hoje nos Estados Unidos em relação ao mercado, crédito e capital fluido na economia americana, que muitos tentaram, de certa forma, apagar os registros dele em relação a isso, mas é um sistema que funciona e funciona realmente até hoje, funciona muito bem nos Estados Unidos. Inclusive, o Hamilton ele foi responsável por fundar não só o Banco de Nova York, como o Partido Federalista. Ele foi um dos fundadores do Partido Federalista, o que é até irônico de certa forma, visto o governo passado dos Estados Unidos, que um dos pais fundadores da América era um imigrante. Então, é aquilo, né? Voltando à relação do Hamilton com o Bernie, ele foi tenente-coronel, senador de Nova York e foi um dos responsáveis pela fundação do Partido Democrata Republicano. E assim como na peça, a amizade entre eles foi se tornando cada vez mais decadente, com as formas diferentes e antagônicas de um pensar em relação às ideias do outro, o que acabou levando ao duelo fatal que acabou matando o Alexander Hamilton. Durante as eleições dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson estava concorrendo contra o Aaron Burr e por mais que o Hamilton tivesse se afastado da política e tudo mais, o apoio dele era muito importante para um dos lados. Era basicamente um apoio que iria definir as eleições. Contrariando, apesar do Hamilton ter diversos problemas com Thomas Jefferson, apesar dele ter sido amigo do Bernie, ter lutado ao lado dele, o Hamilton acabou apoiando o Jefferson na eleição, o que acabou fazendo com que ele ganhasse e se tornasse o terceiro presidente dos Estados Unidos. É relatado em diversos livros e até mesmo na biografia do Alexander Hamilton a inveja que o Bernie tinha dele, até no próprio musical também. Eu gosto de pensar que o musical ele não é sobre o Alexander Hamilton, pelo menos eu não vejo dessa forma. Eu vejo mais um musical sobre vendo o lado do Bernie e também o lado da Eliza em relação ao Hamilton e a tudo que ele fez. E aí, o que acontecia? O Hamilton, ele era imigrante, ele não tinha nada a perder. Ele realmente não tinha nada a perder. Enquanto Bernie, ele tinha um nome de família. Apesar dele ser órfão, ele tinha um nome de família, ele tinha renome, ele tinha tudo a perder. E aí o Hamilton, ele sempre ia, ele sempre dava cara a tapa, ele sempre agarrava todas as oportunidades que ele tinha de crescer, de deixar o seu legado. E o Bernie, ele era mais contido, como eu expliquei antes. Ele era mais suncito, ele tentava ir aos poucos, ele tentava observar. Tem uma frase do musical que ele fala, que ele fala assim, fale menos, sorria mais. As pessoas não precisam saber o que você pensa. E essa frase é exatamente sobre isso. Do Bernie, ele tentar conter mais, ele tentar observar mais, ele comer pelas beiradas para conseguir chegar aonde ele queria. E de certa forma ele chegou, ele se tornou senador dos Estados Unidos, inclusive tomou a vaga do Philip Schuyler, que era sogro do Hamilton, ao concorrer contra ele. Ele se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Então, apesar da inveja dele, apesar de todas as desavenças com Alexander, ele de certa forma ele conseguiu crescer na vida. A inveja e todas as coisas que iriam contrariando um ao outro
foi levando ao Burnie a acreditar que o Alexander estava de uma certa forma tentando ofendê-lo. Ele escreveu cartas para o Hamilton pedindo para ele se retratar publicamente em relação ao que ele disse quando resolveu apoiar o Thomas Jefferson, porque, se eu não me engano, ele diz no apoio dele ao Thomas Jefferson, apesar de todas as desavenças que ele tinha com o Jefferson, ele preferia apoiar alguém que ele sabia o que estava pensando, não alguém que sempre escondia o seu pensamento. E aí, numa troca de cartas entre ofensas que o Burnie e o Hamilton fizeram, o Burnie acabou desafiando o Alexander para um duelo em Nova Jersey. Durante o duelo, o Burnie acabou assassinando o Hamilton. Ele atingiu o abdômen do Hamilton com um tiro e ele morreu ao lado dos filhos, da Eliza e da Angélica. A Angélica, inclusive, foi enterrada no próximo ao Hamilton, quando ela faleceu. E aí, o que acontece? Os inimigos do Hamilton tentaram, de todas as formas possíveis, apagá-lo da história, apagar os seus feitos da história. E se não fosse a Eliza e até mesmo a Angélica também, que a ajudou muito com a troca de cartas, que durante a Revolução, a Angélica, por ser uma mulher muito influente na época, e a Eliza também, elas acabavam trocando cartas com pessoas famosas, com pessoas importantes, como Benjamin Franklin e o próprio Thomas Jefferson. Essas cartas acabavam ajudando durante a guerra. Então, se hoje existe o musical Hamilton, se hoje a gente sabe, se hoje os americanos, no caso, sabem quem foi Alexander Hamilton, se hoje o Hamilton ele tá estampado na nota de $10 nos Estados Unidos, é graças a Eliza Hamilton. Porque, gente, ela é absurda. Ela foi uma das minhas maiores heroínas. Depois que eu comecei a pesquisar, depois que eu vi quem a Eliza realmente foi, ela foi perfeita, ela foi essencial para a Revolução Americana. Ela foi essencial para levar o legado do marido à frente. O legado do marido, dos filhos, do Thomas Jefferson, do próprio Aaron Burr também e do George Washington. Ela foi responsável por juntar dinheiro para criar o Monumento de Washington. Ela também foi responsável por criar o primeiro orfanato privado de Nova York. Então, a Eliza, ela fez tudo, como sempre, né? É sempre uma mulher fazendo tudo. Apesar do homem levar toda a fama, é sempre uma mulher dedicada, uma mulher capaz, uma mulher magnífica, como a Eliza fazendo tudo. A Eliza, ela morreu com uns 95, eu não me lembro se foi 95 ou 97 anos. Ela foi enterrada ao lado do marido, do Alexander Hamilton, e do filho deles, o Philip Hamilton. Em relação ao musical, eu sou muito suspeita pra falar porque eu amo musicais. Musicais são tudo pra mim. Eu amo música, eu amo filmes, eu amo séries. E aí vem um musical que é sobre uma história real e aquilo ali mexe comigo. E o musical, ele tem toda uma pegada porque, apesar de ele contar uma história do século XVIII, ele não conta de uma forma que seja monótona, que seja chata. Ele quase não tem falas, a maioria são músicas mesmo. São músicas em hip hop, soul, R&B, jazz e tal. Então, tipo, ele vai deixando tudo bem legal. E ele tem uma pegada cômica também, que você dá umas risadas, mas são 2h40 de musical que você fica completamente apaixonado. Então eu aconselho a todo mundo a assistir. Ele tá disponível no Disney Plus. Ele é absurdo. Se você tiver um tempinho, nem que seja tipo, um dia, não tô fazendo nada, eu vou ver. Assista. Você não vai se arrepender. É um musical muito, muito bom. E algumas curiosidades sobre o musical. A primeira versão dele, e geralmente as outras versões também, mas as cláusulas contratuais em relação ao musical para ele ser apresentado em outros locais é que o elenco dele seja completamente diversificado, seja um elenco completamente misto e não tenha atores caucasianos. Vamos dizer que não tem atores caucasianos, a gente tem na primeira versão do musical, que é estrelada pelo Lin-Manuel, o Jonathan Groff. O Jonathan Groff ele é conhecido por ser o Jazz St. James em Glee. E ele também é a voz do Kristoff em Frozen. O Jonathan ele é perfeito. Ele é um nenenzinho. E o Rei George dele, o que seria bem adequado colocar o
o Rei George como um ator branco caucasiano. E o Rei George dele é absurdo, porque ele mostra toda a loucura e tudo mais, toda aquela insanidade do Rei George, mas também com uma pegada de comédia. E o Jonathan é perfeito. O musical também foi patrocinado pelo Barack Obama. Ele teve como seu apoiador principal. E eles fizeram até um jam na Casa Branca com o Obama, a Michelle Obama, o John Biden, que é o atual presidente, que na época era vice-presidente do Obama, e outros convidados mostrando as músicas, apresentando as músicas do musical. Isso antes do musical estrear na Broadway. O musical ele levou 11 prêmios, entre Tonys, Grammys, Pulitzers e outros. Então, tipo, ele é muito aclamado. Ele não tem como não ser muito aclamado, ele é muito aclamado, ele é muito bom. E é aquilo, finalizando, né? Hamilton é uma versão histórica, é uma história contada no musical por aqueles que são sempre excluídos nos Estados Unidos e que são responsáveis pela economia dos Estados Unidos, guiar aquela nação, por basicamente tudo naquela nação, que são negros, latinos, asiáticos, imigrantes em geral, que são sempre repreendidos, que são sempre acusados, que são sempre mortos. Então, ele não é só um musical, ele tem todo um peso político em relação ao que aconteceu há 200, 300 anos atrás e o que acontece hoje em dia. Tanto que teve muitas frases durante as manifestações do Black Lives Matter do ano passado que em cartazes tinham diversas frases como que vinham do próprio musical, que eram frases de músicas do Hamilton. Serviam tanto para aquela época como para hoje em dia. E ele é um musical criado por um latino. Ele é retratado por pessoas latinas, por negras, por asiáticos. A própria Eliza, ela é interpretada na primeira versão pela Philippa Soo, que a Philippa, ela é descendente de filipinos, se eu não me engano. E a Philippa é maravilhosa. A Angélica é interpretada pela Renée, que é negra. Então, ele tem essa mistura muito legal de pegar personagens que eram propriamente brancos, racistas, escravistas naquela época e colocar exatamente o contrário para interpretar eles. Hamilton, ele é apaixonante. Eu espero ter feito de alguma forma vocês terem um pouquinho de curiosidade para ver esse musical, porque vocês não vão se arrepender. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Eu ainda tô pegando o jeito disso. E no próximo vídeo eu quero a ajuda de vocês. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui embaixo sobre qual tema vocês gostariam de ver no próximo vídeo, tá bom? Tenham um ótimo dia pra vocês e tchau, tchau!